Olá, você já teve um ataque de pânico? Se sim, com certeza foi muito desagradável. Um ataque de pânico é um período breve em que a pessoa sente angústia, ansiedade ou medo extremo, que tem início súbito e são acompanhados por sintomas físicos e/ou emocionais. A síndrome do pânico consiste em ataques de pânico recorrentes que causam uma preocupação excessiva com ataques futuros e/ou modificações de comportamento para evitar situações que poderiam desencadear um ataque. Ataques de pânico podem causar sintomas como dor torácica, sensação de engasgo, tontura, náusea e falta de ar. O diagnóstico baseia-se na descrição dos ataques feitos pela pessoa e no medo que manifestam de futuros ataques. O tratamento pode incluir medicamentos antidepressivos e ansiolíticos e psicoterapia. Os ataques de pânico podem fazer parte de qualquer transtorno de ansiedade. Os ataques de pânico também podem ocorrer em pessoas com outros transtornos psiquiátricos, por exemplo, depressão. Alguns ataques de pânico ocorrem em resposta a uma situação específica. Por exemplo, uma pessoa com fobia de cobra pode entrar em pânico ao deparar-se com uma. Outros ataques ocorrem sem um fator desencadeador aparente. Ataques de pânico são comuns e ocorrem em pelo menos 11% dos adultos anualmente. A maioria das pessoas geralmente se recupera dos ataques de pânico sem tratamento, porém, algumas desenvolvem síndrome do pânico. A síndrome do pânico está presente quando a pessoa se preocupa em ter outros ataques de pânico e/ou modifica seu comportamento para tentar evitar as crises. A síndrome do pânico ocorre em 2 a 3% da população anualmente. Mulheres têm 2 vezes mais propensão de terem síndrome do pânico do que homens. A síndrome do pânico geralmente tem início no final da adolescência ou no início da idade adulta. Sintomas de ataques de pânico e síndrome do pânico. Um ataque de pânico implica no surgimento súbito de medo ou desconforto intensos e no mínimo em 4 dos seguintes sintomas físicos e emocionais: dor ou desconforto no tórax, uma sensação de engasgo, vertigens, instabilidade postural ou desmaios, medo de morrer, medo de enlouquecer ou de perder o controle. Sensações de irrealidade, estranhamento ou distanciamento do meio em que vive, agitação ou arrepios, náuseas, dores gástricas ou diarreia, sensação de dormência ou formigamento, palpitações ou frequência cardíaca acelerada, falta de ar ou sensação de asfixia, sudorese, tremores ou espasmos. Você sabia que, embora os ataques de pânico causem sintomas que afetam o coração e outros órgãos vitais, eles não são perigosos? Muitas pessoas com síndrome do pânico também têm sintomas de depressão. Os sintomas geralmente alcançam seu ponto máximo em até 10 minutos e desaparecem em alguns minutos e, por essa razão, o médico pouco consegue detectar, exceto o medo que a pessoa sente de sofrer outro ataque aterrador. Uma vez que os ataques de pânico podem ocorrer sem motivo aparente, a pessoa afetada com frequência antecipa e se preocupa com a possibilidade de ter outro ataque, um quadro clínico denominado ansiedade antecipatória, e então tenta evitar as situações que ela associa à ocorrência de ataques de pânico anteriores. Tendo em vista que os sintomas de um ataque de pânico envolvem muitos órgãos vitais, as pessoas costumam pensar que tem algum problema de saúde grave afetando seu coração, pulmões ou cérebro. Por exemplo, um ataque de pânico pode dar à pessoa a sensação de que está tendo um ataque cardíaco. Por isso, é possível que a pessoa visite repetidamente o médico de família ou pronto-socorro no hospital. Se não for feito o diagnóstico correto do ataque de pânico, as pessoas podem ter a preocupação adicional de que um problema médico grave foi negligenciado. Embora os ataques de pânico causem incômodo, às vezes extremo, eles não são perigosos. A frequência dos ataques pode variar muito. Algumas pessoas têm ataques semanais ou até diários que ocorrem durante meses, ao passo que outras têm vários ataques diários seguidos por semanas ou meses sem ataques. O tratamento de ataques de pânico e síndrome do pânico são com antidepressivos e/ou ansiolíticos. Psicoterapia, incluindo terapia de exposição. Algumas pessoas se recuperam sem receber um tratamento formal, sobretudo se continuarem a confrontar as situações nas quais os ataques tenham ocorrido. Já em outras, os sintomas surgem e desaparecem por vários anos. Contudo, se a pessoa apresentou ataques frequentes e modificou seu comportamento para evitar ataques futuros, normalmente é necessário tratamento com medicamentos e/ou psicoterapia. A pessoa com síndrome do pânico será mais receptiva ao tratamento quando entende que seu quadro clínico envolve processos físicos e psicológicos e que, em geral, esse tratamento consegue controlar os sintomas. Os medicamentos que são usados para tratar a síndrome do pânico incluem antidepressivos, ansiolíticos como benzodiazepínicos. A maioria dos antidepressivos tricíclicos,
inibidores da monoaminoxidase, inibidores seletivos de recaptação de serotonina, moduladores da serotonina e inibidores de recaptação de serotonina-noradrenalina são eficazes. Consulte a tabela de medicamentos usados no tratamento dos transtornos de ansiedade. Benzodiazepínicos funcionam mais rapidamente que os antidepressivos, mas podem causar dependência farmacológica e provavelmente são mais propensos a causar sonolência, falta de coordenação, problemas de memória e demora em reagir. ISRSS ou IRSNS são os medicamentos preferidos, porque são tão eficazes quanto outros medicamentos e geralmente apresentam menos efeitos colaterais. Por exemplo, eles são muito menos propensos a causar sonolência e eles não causam dependência farmacológica, porém, se interrompidos bruscamente. A maioria dos ISRSS e IRSNS pode causar sintomas desconfortáveis de abstinência. Inicialmente, as pessoas podem receber um benzodiazepínico e um antidepressivo. Assim que o antidepressivo começa a fazer efeito, a dose do benzodiazepínico costuma ser reduzida e em seguida suspensa. Contudo, em algumas pessoas, um benzodiazepínico é o único tratamento eficaz em longo prazo. O tratamento medicamentoso pode prevenir ou reduzir significantemente o número de ataques de pânico. Contudo, sem psicoterapia, é possível que os medicamentos não ajudem a pessoa a se preocupar menos sobre ataques futuros e parar de evitar situações que causam os ataques de pânico. A utilização de um medicamento pode ser necessária por longos períodos, pois os ataques de pânico podem reaparecer após a suspensão do medicamento. Há diversas formas eficazes de psicoterapia. A terapia de exposição consiste em expor a pessoa de maneira gradativa e repetitiva, quer de forma imaginária e ou real, aquilo que desencadeia o ataque de pânico. A terapia de exposição é repetida até que as pessoas se tornem muito confortáveis com a situação provocadora de ansiedade. Para aumentar a chance de que a pessoa se sinta confortável durante a exposição, muitas vezes ela aprende técnicas de relaxamento para serem usadas antes de confrontar a situação provocadora de ansiedade. Por exemplo, respirar de modo uniforme e lento é uma maneira confiável de reduzir a ansiedade que pode desencadear um ataque de pânico. Na terapia de exposição, a pessoa é repetidamente exposta à situação ou objeto temidos, tanto literalmente como usando a imaginação. Ela sente a ansiedade repetidamente até que o estímulo temido acaba perdendo seu efeito. Esse processo denomina-se habituação. Normalmente, o médico inicia com um nível de exposição mais baixo que pode ser facilmente tolerado pela pessoa. Por exemplo, é possível que ele peça à pessoa que olhe para o objeto temido à distância. O médico então orienta a pessoa a se tranquilizar ao afirmar ser pouco provável que o objeto à distância lhe causará algum dano. Se a pessoa apresentar batimentos cardíacos acelerados ou sentir falta de ar, ela é orientada a responder a isso respirando fundo e lentamente ou fazer outros exercícios de relaxamento, por exemplo, imaginar uma cena tranquila. Quando a pessoa se sentir confortável naquele nível de exposição, ela é gradativamente exposta a um contato cada vez mais próximo à situação ou ao objeto, mas apenas até o momento em que os sintomas passam a ser desconfortáveis. Depois disso, ela é novamente orientada a se tranquilizar ao afirmar que é pouco provável que o objeto lhe cause danos e repetir os exercícios de relaxamento. A pessoa é exposta a um contato cada vez mais próximo até que ela consiga tolerar uma interação normal com a situação ou objeto. Algumas vezes, é preciso apenas algumas sessões de exposição. Duas variantes da terapia de exposição são a exposição por inundação e a exposição gradual. Na exposição por inundação, as pessoas são expostas ao estímulo desencadeador da ansiedade durante 1 ou 2 horas. Essa técnica tende a ser desagradável e frequentemente não é bem tolerada. A exposição gradual confere à pessoa mais controle sobre a duração e a frequência das exposições. A terapia cognitivo-comportamental também pode ser eficaz. A pessoa é instruída a não evitar situações que provocam ataques de pânico, reconhecer quando seus medos não têm justificativa, reagir ao ataque ao respirar de modo lento e controlado ou usar outras técnicas que promovem o relaxamento. A psicoterapia de apoio, que inclui instrução e tratamento psicológico, é benéfica, pois um terapeuta pode fornecer informações gerais sobre o transtorno, seu tratamento e as chances reais de melhora, além do apoio decorrente de uma relação de confiança com o profissional da saúde. E assim concluímos nosso vídeo. Espero que tenham encontrado informações úteis e esclarecedoras. Lembre-se sempre da importância de buscar apoio profissional caso esteja lidando com ansiedade ou qualquer outro tipo de transtorno relacionado.
Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com amigos e assinar nosso canal para mais conteúdos relacionados à saúde mental. E por favor, deixe seu comentário e nos diga quais assuntos de seu interesse podemos trazer no canal. Ficarei feliz em criar conteúdo cada vez mais específicos que vão ajudá-los. Muito obrigado por assistir. Até a próxima!